O Milei, ele tá. Tô querendo. Tá vendo? Ela tá batendo palma aqui. O Milei. Ô, Ari. O Milei disse que os sonegadores de impostos são heróis. O Milei é um libertário. O Milei, se ele pudesse, ele acabava com o Estado, né? E assim, eu sou obrigado a concordar com o Milei. Inclusive ele já deixou aí, liberou o pessoal que já estava com o dólar guardado aí debaixo do colchão, liberou tudo. O cara tá fazendo uma revolução na Argentina. Vamos para lá, Cláudio? Eu tô pensando aqui realmente em me mudar, porque é o seguinte, não dá, eu não sei se a gente consegue importar o Milei, será que dá, Júlia Luci? Não, o Milei a gente nacionaliza o Milei. Não, o Brasil é um país continental, infelizmente, uma pessoa que faça campanha com uma motosserra na mão, no Brasil ela não ia ter a menor chance. E a gente tem aqui o que a gente tem mais? Aqui é o país da mentira, aqui é o país da hipocrisia, aqui é o país que coloca de volta quem já roubou, né? Então o brasileiro, infelizmente, merece pagar por tudo isso. Tá chateada com o eleitor hoje, hein? Não, vamos falar a realidade. A gente precisa tratar a realidade como é que ela é, né? Agora, o Milei, ele já colocou, se eu não me engano, já tem aí 3 quadrimestres que ele tem um superávit primário. Você sai de uma situação em que o país está super endividado, gastando muito mais do que arrecada, consegue enxugar as contas. Ele foi extremamente corajoso, demitiu o servidor público, renegociou o contrato, baixou o custo da máquina e conseguiu fazer poupança, né? Ele tem um superávit porque ele está gastando menos do que ele arrecada. Além disso, ele zerou o imposto de importação. Ele quer que na Argentina entre os melhores produtos para que as empresas consigam se modernizar. Ele agora autorizou o uso de dólares não declarados. Isso porque na Argentina, exatamente por causa dos impostos altíssimos e do controle do câmbio, porque o câmbio era definido por lei na Argentina. Só que não adianta você definir algo por lei que não é o real. Então existia o câmbio oficial e o câmbio paralelo. No paralelo existia muito mais liquidez, as pessoas compravam e vendiam dólares independente do câmbio oficial e para isso elas não poderiam declarar esse dinheiro todo. E agora, sabendo disso, ele falou, não, pode usar o seu dinheiro aqui, a gente não quer saber de onde ele veio, o importante é você poder consumir. Então, ele é um sonho, né? O Milei é um cara super coerente, que está conseguindo fazer uma ótima diplomacia, ele tem relacionamento com os Estados Unidos, ele tem relacionamento com a China, ele está conseguindo levar indústrias super fortes para a Argentina, exatamente porque é um cara transparente, que sabe conversar. Olha, assim, um sonho, sabe? Eu acho que o mais próximo que nós temos disso no Brasil se chama Romeu Zema e gostaria muito que o povo brasileiro reconhecesse isso. Será, Carol, eu sei que você não vai falar mal do Zema, mas é o seguinte, o Zema é o mais próximo que temos do Milei. Aliás, deixa eu colocar a frase do Milei aqui, que estava lá, tá dizendo assim, ele disse o seguinte, se todos tivessem conseguido fazer o mesmo, sonegar impostos, talvez os políticos tivessem parado de nos roubar. Tem lógica esse raciocínio. Cadê? Eu quero ouvir a Carol. Sobre o Milei e sobre o Zema. Sobre o Zema eu sou suspeita, gente, porque eu convivo com o Zema. O Zema é de um brilhantismo, de uma simplicidade. Tudo aquilo que a gente vê ali no Zema é real. O Zema não precisa de marqueteiro, ele fala do coração, ele é brilhante. E ele, obviamente, é o mais parecido que a gente tem com o Milei. É um cara que... Zema não, né? Minas tem... Ele não pode ser 13, porque era o número que não ia fechar as contas. Mas Minas tem 14 secretarias. Imagina, era um estado ingovernável, com as contas completamente no vermelho. Ele está conseguindo colocar no lugar, tem que renegociar a dívida, é óbvio, mas ele já está pagando o servidor. Gente, o que tinha a merenda de Minas era um vexame, era uma água suja, com arroz dentro, eles gastavam 20 milhões, imagina nada. O Zema, só hoje você entra numa escola pública de Minas, tem
comida, tem carne, tem proteína, as crianças se alimentam. Então ele fala que só isso já valeria a gestão dele. E é verdade. Então, assim, ele é um exemplo, eu sou suspeita para falar, porque eu convivo e eu vejo os resultados de perto. Mas independente, se a gente conseguir só seguir esse exemplo que é do Zema e que é do Milei, de enxugar a secretaria, de diminuir a burocracia, o nosso país já decola. Fora todo o resto disso aí que a gente está falando do Milei, que de fato é o real, e fora tudo aquilo que o Zema já está. Sigam o Zema nas redes, porque ele está sensacional, ele mudou a estratégia, ele está se colocando. Então, assim, está dando um show de gestão e de política pública e de oposição coerente, responsável. O vídeo dele sobre o IOF foi magnífico, que ele postou ontem. Eu sou fã. Aqui o vídeo, daqui a pouco a gente passa. Suslike e Fonseca, pra gente fechar aí, vocês querem comentar o Milei? Eu queria fazer um comentário. Eu tive recentemente em Nova York, teve a Brazilian Week, e num desses dias a gente teve um almoço com alguns políticos brasileiros, perguntaram a perspectiva de Brasil. E eu vou responder, fazer um comentário aqui, que foi o mesmo que eu fiz no almoço. Eu já tive preocupado com o Brasil e achando que a questão política, né, um determinado candidato ou partido pudesse ter um impacto muito grande na economia. Infelizmente, diante do que a gente tem hoje, eu não vejo ainda um grande Milei no Brasil, e acho que seria a única solução. Por quê? Porque não se trata mais de esquerda ou direita. Lá em Nova York a gente viu muita inteligência artificial chegando no mundo. A gente viu startup israelense para fazer, por exemplo, laudo radiológico, ou seja, em vez de precisar de 50 radiologistas no hospital, você tem 10 e os outros 40 a IA vai fazer isso. Vai ter exames mais baratos e qualidade de exame. A gente viu startup de robôs para home care de idosos que funcionam bem, startup de robôs para garçom. Esse mundo está chegando. Né, a Waymo, que é o robotáxi, que é um táxi, um Uber praticamente sem motorista, já está fazendo 10 milhões de corridas em 2025. O ano passado inteiro ela fez 4. O Brasil não está preparado para isso. O Brasil é um país que nos anos 2000, se eu não me engano, início dos anos 2000, acho que foi inclusive em 2000, aprovou uma lei proibindo os postos de combustível de se automatizarem. A gente é um país que a gente teve uma lei específica para impedir que os postos dessem eficiência, isso é reduzir os custos dos postos, eventualmente a gasolina poderia ser alguns centavinhos mais barata. Foi o sindicato então, dos frentistas que conseguiu isso. Exatamente. Então, assim, 10 anos atrás, a eleição me faria ter um pouco mais de ânimo com o Brasil, porque a gente estava falando do mundo onde a produtividade subiu um pouquinho. Em vez de precisar de 100 pessoas para fazer algo, uma legislação com modernidade, a gente conseguia fazer a mesma coisa com 95. Agora vai cair para 50. A gente está num país onde os grupos de interesse e os lobbies não deixam o Brasil avançar. Né? A IA vai vir, ela não vai vir só para destruir emprego, ela vai vir para trazer deflação, ou seja, produto mais barato, ela vai vir para trazer qualidade, ela vai vir para trazer privacidade. A gente já tem pesquisa que as mulheres, por exemplo, preferem o robotáxi nos Estados Unidos, né, em Phoenix, em São Francisco, porque privacidade, menos assédio. Então, o Brasil vai deixar isso chegar? Eu não sei se nem a direita brasileira tem poder, eu não sei se a direita brasileira vai ter o poder para enfrentar esses grupos de interesse que de vez em quando sequestram o Brasil e impedem de fazer reformas que desagradam a todos. Não desagrada só a esquerda, desagrada inclusive alguns setores da direita, né? Como eu disse aí o exemplo do frentista, como a gente já passou com revolta de cegonheiro por conta de trem carregando carro, se eu não me engano no começo dos anos 2000 também. Então, o quanto o Brasil, como sociedade e cultura, extrapolando esquerda ou direita, está preparado para ter um Milei, porque é disso que a gente precisa. O JP Morgan anunciou 20 andares alugados em Buenos Aires, porque é o país que eles escolheram para fazer um centro estratégico continental. Não foi o Brasil, apesar do Brasil ser muito maior que a Argentina, tanto em tamanho quanto em PIB. Eles escolheram a Argentina. O Elon Musk já visitou a Argentina, né? Já teve com o Milei e cogita fazer negócio. Quanto o Brasil está aberto a vir isso? Porque não vai dar para entrar no mundo da IA com CLT, com sindicato, do jeito que está hoje. Pode ser impopular o que eu estou falando, mas a gente vai dar um salto que vai ser provavelmente o maior salto de produtividade desde a Revolução Industrial. Não vai ser um aumentinho, vai ser um aumentão. Só que para participar disso, para estar dentro desse trem, a gente precisa ter uma legislação
muito mais flexível. A gente precisa desregular, precisa fazer tudo que o Milei está fazendo. Hoje, eu sou um pouquinho mais pessimista. Eu não vejo isso em nenhum grande candidato do Brasil. Eu não vejo ninguém com esse apelo e acho por um motivo óbvio, que esse apelo não teria voto no Brasil hoje. Eu acho que a sociedade brasileira ainda não está preparada para encarar o que é o mundo da IA. A sociedade brasileira está acomodada no assistencialismo que se criou, na CLT, todo esse aparato, esse discurso, e que não vai funcionar no mundo atual. O que a gente vai fazer? A gente vai aprovar a lei impossibilitando as empresas de se automatizarem, daí as empresas não vão conseguir competir no cenário internacional. Então eu sou um pouco cético ainda, né? Pode ser que esses discursos mudem e surja alguém com um discurso que crie o aparato necessário para o Brasil poder entrar nesse novo mundo tecnológico. Hoje eu ainda não vejo o Brasil pronto para isso. Muito bem colocado, viu, Fonseca? Porque é isso. Acho que a Argentina, o Milei está preparando a Argentina para esse mundo que já está aí, está batendo a porta, enquanto a gente está olhando lá para trás e caminhando ao contrário. Espera só um pouquinho ali, deixa eu só me despedir do Fonseca, porque a gente precisa virar a pauta. Fonseca, obrigado, cara. Já está convidado para o próximo. Foi um prazer. Vamos falar mais e eu quero você de novo aqui, tá? Um grande abraço. Foi um prazer, muito obrigado, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Sigam o JH Fonseca nas redes sociais. Cadê? Deixa eu vou precisar girar. Você quer falar alguma coisa rápido sobre isso? Porque senão não vai dar tempo, já são 1h16. Eu queria complementar o que o Fonseca está dizendo, mas eu acredito que o Brasil tenha condições de dar um salto tecnológico. Você acha? Acho. É que você é muito otimista. Porque eu já vi. Eu já vi acontecer, e já vi regredir. Vi acontecer e regredir. Eu não vou citar quem foi o nosso Milei, porque nós já tivemos uma iniciativa do Milei. E também sei quem foi o nosso Milei? Agora você vai falar. Foi. Quem entrou com o espírito do Milei aqui chama-se Fernando Collor de Mello. Eita porra, olha a polêmica o negócio. Ele realmente ele entrou, diminuiu as barreiras de importação. Só que o Milei demitiu, não tinha o PC Farias. Bom, mas não vamos entrar nesse mérito, porque a Argentina também eu conheço. Então, vamos deixar que o Brasil tem condições. O Brasil tem condições. E eu gostei da posição das meninas, vou chamar as meninas, em termos do Zema. É importante que se tenha partidos, se tenha opiniões. Ela pode gostar do Zema, eu gosto, por exemplo, do Jair. Isso é política. Eu acho que o Brasil cresce maduramente com política. Aqui não tem problema nenhum, não. Aqui você pode falar, pode defender quem você quiser. Agora, o que o Brasil não pode continuar, é com esse anacronismo do PT. Você quer falar sobre isso ainda? O anacronismo do PT. Esse anacronismo petista que vem nos atrasando há 40 anos tem que acabar. Você quer falar mais um pouquinho? É só para dizer o seguinte, tanto o presidente Bolsonaro como o governador Romeu Zema, eles estão hoje no mesmo campo, né? Quando a gente pega e analisa a política econômica do presidente Bolsonaro, ele promoveu uma série de modernizações. Então, a gente está comentando aqui de alguém que tem uma experiência de gestão estadual. Eu acho que é bastante evidente que o governador Zema, pelos resultados, pelas atitudes, ele se assemelha a essa proposta de diminuição da máquina, de redução de custos, de enfrentamento à corrupção, cortou na própria carne. E realmente a gente precisa entender, só contemporizando com Fonseca, que infelizmente já foi embora, mas a gente precisa entender que marketing político te coloca na obrigação de falar com o máximo de pessoas possível. Mas aí tem que saber falar. Né? Assim, nós adoraríamos falar para um público seleto, como que está agora nos acompanhando, mas a gente está falando para milhões e milhões de brasileiros que, em sua maioria, são analfabetos. Então, se a gente não calibra a mensagem, não tem como chegar nas pessoas, o que não significa que não existe um espírito de mudança em quem está hoje se colocando como pré-candidato. Eu entendi. Você está falando de uma coisa chamada... Uma coisa é você ter o pensamento, ter os valores, outra coisa é você conseguir chegar no coração do eleitor. Porque eleição é crença, eleição é fé, exato, eleição é emoção. Isso. Então, assim, o Jair Bolsonaro, ele teve esse mérito, porque ele conseguiu, ele se transformou num fenômeno eleitoral que hoje não tem comparação. E se cercou ali, o Guedes, por exemplo, um dia desse estava sendo aplaudido de pé lá em Nova York, inclusive nesse evento aí que o Fonseca citou.
E isso com pandemia, com tudo. O Guedes vinha fazendo esse trabalho. Quando ele fala aqui desse decreto aqui de redução do IOF, não sei o que, a gente está falando do ministro, que era um ministro que foi o primeiro ministro que juntou, né, pegou o planejamento, colocou junto com a Fazenda, pegou a indústria, botou tudo dentro do mesmo guarda-chuva, para que as políticas pudessem conversar entre si, que é justamente o que não está acontecendo agora nessa equipe econômica zoada, né, do Haddad. É uma maluquice, né? Então, nós temos, naturalmente, gente que tem condição de vir para o debate público, gente que já está no debate público, e o que precisa ser feito, muitas vezes, é você conseguir falar com o eleitor de massa.